Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para darmos continuidade aos estudos da nossa disciplina Educação, Etnia e Identidade Cultural. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar sobre os índios do Brasil, né? Então, vamos caminhar um pouco para... Na aula passada, nós falamos um pouco das identidades culturais, adentramos um pouco dentro dessa questão das identidades dos povos que antecederam os europeus, e agora vamos dar continuidade falando sobre os índios do Brasil, né? Falar sobre os índios do Brasil, aqui é uma imagem representativa para termos já uma noção de aspectos culturais desses povos indígenas e as interferências, inclusive, que esses povos vêm sofrendo quando podem já existir, inclusive, alguns adereços de homem branco, bem como o homem branco também já tendo alguns adereços dos povos indígenas. Veja aqui, de acordo com a definição técnica das Nações Unidas, em 1986, o que eles consideram como sendo indígenas? As Nações Unidas traz esse parecer técnico, essa definição técnica, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com a continuidade histórica da sociedade, as anteriores, à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade. A definição técnica das Nações Unidas vem dizendo isso. Então, o próprio indígena se considera distinto de outros setores da sociedade. Veja-se, e estão dispostos a conservar, desenvolver e transmitir às gerações futuras, portanto, os seus descendentes, seus territórios e ancestrais, a sua identidade étnica. Daí, com isso, por que isso? Como uma base de sua existência continuada como povo, ou seja, em conformidade com os seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Porque a gente pensa logo que essas civilizações elas não tinham uma cultura estruturada, não tinham as suas instituições, não tinham os seus códigos jurídicos, né? Quando, na verdade, não é bem assim. Todas as etnias elas têm os seus códigos jurídicos, mesmo que os seus códigos jurídicos sejam de forma orais, mas eles estão presentes. Então, essa é a definição de índios, né? Aqui nós temos mais uma imagem para vocês observarem esse imaginário do indígena, né? E critérios de autodenominação, como os critérios para se autodenominar como indígena, né? A continuidade histórica com a sociedade pré-colombiana, diz, eu faço parte desse povo antes dos europeus chegaram. Uma estreita vinculação com o território, ou seja, com aquela área em que estão localizados os grupos sociais ou as etnias, sistemas sociais, econômicos, políticos bem definido, como é que está organizado esse sistema político dessa etnia, como as questões econômicas, a política que é desenvolvida, como está essa definição. Uma outra questão interessante para a autodenominação como indígena, a língua mãe, a cultura e crenças bem definidas também. Observe ainda que para se autodenominar como indígena, tem que identificar-se diferente da sociedade nacional. Eu não tenho muito a ver com essa sociedade nacional. Eu faço parte deste país, mas esse imaginário de sociedade não é o imaginário que eu tenho. Aqui, uma vinculação ou articulação com a rede global dos povos indígenas. Se ver dentro de um contexto geral, como dessa rede global, como são os indígenas nas mais diferentes regiões do planeta, não? Vamos aí, aqui uma imagem, só para vocês irem tendo essa noção da cultura e do indígena brasileiro, que ainda é este povo que
para eles o que importa é estar bem com eles, estar bem com a natureza, ter a sua alimentação, viver em paz, né? Observe que aqui nós temos povos indígenas, são povos que já habitavam há milhares de anos essas terras, muito antes da invasão europeia. E aí a gente vê uma forma, essa imagem eu acho ela bacana, que traz no nosso imaginário também o que não era imaginário para eles, porque era a vida prática, como a relação da mãe com o filho, essa relação de se estar na natureza, até aquela questão que eu falei para vocês, que para eles estarem nus não tem problema, faz parte da cultura deles, né? Então, observe que indígena do Brasil, aqui os indígenas do Brasil, na época da chegada do europeu no Brasil, a população indígena era aproximadamente 5 milhões de índios no Brasil. Veja o que temos, o disparamento que temos em relação a isso, que depois de mais de 521 anos da chegada do europeu, isso aqui segundo dados de 2001 do IBGE, uma pesquisa do IBGE. Hoje essa população está reduzida a 700 mil índios, ou seja, não existindo aqui em 2001, não existia nem 1 milhão. Veja uma redução aí, depois de 500 anos, uma redução de 4 milhões e 300 mil indígenas. Ao passo que o Brasil aumentou a sua população, as nações indígenas elas tiveram aí um decréscimo de mais de 4 milhões de pessoas, né? Observe que os indígenas brasileiros de hoje são sobreviventes e resistentes da história da colonização. Isso, eles resistiram, sobreviveram porque foram perseguidos, eles foram inclusive caçados, né, para ser presos e torturados e mortos, com algumas doenças que eram existentes na Europa e que os indígenas não tinham anticorpos no seu organismo resistente a essas doenças, como sarampo, varicela e outras, e os europeus traziam, inclusive, roupas contaminadas, peças, produtos contaminados com esses vírus, que eliminavam praticamente uma população inteira. Não é por acaso que eu falei para vocês na aula anterior, que existia no Brasil cerca de 1.500 povos indígenas no Brasil e falavam-se cerca de 1.000 línguas e, de acordo com os dados dessa pesquisa, hoje nós temos 222 povos e fala-se cerca de 180 línguas no Brasil, né? Veja a disparidade, né? No início da colonização, alguns religiosos acreditavam que os indígenas não tinham alma, ou seja, se não tem alma, eles são pagãos, né? Se são pagãos, então não tem nada a ver com o tratamento dado para este homem civilizado, este homem de origem cristã. Outros viam como parte da natureza, considerando-os como animais selvagens. Se andam nus, se vivem na selva, vivem do que comem, do que encontram na selva, então esses são selvagens, são animais. Então é justificável qualquer forma de castigo. E nesse contexto, que o chamado homem branco concebe a totalidade dos indígenas. Veja que a riqueza da diversidade sociocultural dos povos indígenas representam uma poderosa arma na defesa dos seus direitos e alimenta o orgulho de pertencer a uma cultura própria e de ser brasileiro originário, né? Então, nessa luta que nós temos, e essa diversidade, ela nos leva a isso. Esses povos indígenas agora, eles estão retomando, porque houve um determinado momento que até alguns indígenas, eles se sentiam
preteridos ou se sentiam constrangidos em dizer que eram indígenas, né? Agora, eles começam essa luta, principalmente na região sul, na região do Nordeste, para essa autodeclaração como pertencente a uma etnia indígena e, sobretudo, dizer: eu sou brasileiro originário. Antes dos outros chegar aqui, nós já éramos, né? A cultura indígena não se refere a um grau de interação com a sociedade nacional, não é isso, mas com a maneira de ver e se situar no mundo. Então é dentro desse aspecto que nós temos aí esse desenvolvimento da cultura indígena. Veja, com a forma de organizar a vida social, política, econômica e também a vida espiritual, que é a questão religiosa de cada um destes povos, né? Assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos a vocês, uma excelente aprendizagem. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!